A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Muita alegria que mais uma vez venho ministrar a palavra do Senhor neste culto de oração. Vamos dar início, vamos estar orando, pedindo para que Deus fale aos nossos corações, para que a palavra fale conosco. Assim como essa palavra tem falado comigo, eu desejo que ela fale ao coração de vocês também. Então vamos orar, pedir para que Deus venha nos usar, que Deus venha falar conosco e que a gente possa confiar, entregar tudo nas mãos do Senhor e crer que tudo Ele pode, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, Deus maravilhoso, graças te damos, ó Deus, por mais este dia de nós estarmos reunidos, ó Pai, mesmo que de uma forma online, Senhor, nós podemos compartilhar, ó Pai, podemos glorificar o Teu nome, Senhor. Bem, nesta hora, Pai, visita cada família do Ministério Cristo é Vitória, da Igreja de Genópolis, ó Pai. Visita cada um, derrama sobre cada um da Tua graça, da Tua unção e do Teu poder. Nesta hora eu te peço, Senhor, vem, usa-me, Senhor, como instrumento vivo da Tua palavra, Pai. Que essa palavra, assim como tem falado ao meu coração, fale ao coração dos meus irmãos, ó Pai. Alcance cada um, Pai, aonde esta palavra chegar, Pai. Que ela seja bênção na vida de cada um, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido o nosso Deus maravilhoso, a tua fidelidade tem sido imensa para conosco, a sua misericórdia, Pai, tem estado sobre nós dia após dia, Pai, e nós não somos merecedores de nada, mas o teu amor, Pai, o teu amor, ele é incomparável e o Senhor nos ama de forma incondicional. Por isso nós estamos aqui, Pai, porque o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia tem nos sustentado, Pai. Muito obrigada por tudo, é em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Amém, irmãos. Quero meditar nessa noite, irmãos, lá na palavra de Mateus 26, no capítulo 26, o versículo 57 a 68. Esse mês é um mês muito especial, é um mês, em que o mundo, comemora-se o aniversário de Jesus. Para nós, o aniversário de Jesus é todos os dias, irmãos, porque todos os dias Jesus nasce na nossa vida, só pelo fato de nós levantarmos, acordarmos, respirarmos, nós sabemos que é mais um dia que Jesus nasce com a gente, que Jesus está conosco. E aqui é uma palavra que fala bastante ao meu coração, até porque eu estive lembrando esses dias, que esse mês fez 5 anos que eu estive em Israel. No mês passado, mês de novembro, desculpa. E eu pude lembrar de muitas coisas. E uma das coisas que eu lembrei foi quando eu estive na casa de Caifás. E essa palavra fala muito comigo, porque a gente vê ali, que casa temos, que a palavra dessa noite vai falar, que casa nós temos sido, E é exatamente isso que eu quero falar nessa noite com vocês sobre a casa de Caifás. Então vamos ler lá em Mateus 26, do 57 ao 68, o que diz assim. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciões. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes de todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não o acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram 2 afirmando. Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada respondes? Ao que estes depõem contra ti, Jesus, porém, guardou em silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro, pelo Deus que vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, tu o dissestes. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia? Que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhes davam murros.
E outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Irmãos, palavra, né? Difícil, dolorosa, porque não consigo imaginar alguém cuspindo na cara de outra pessoa, na cara do nosso Jesus, nosso mestre. Ele foi afrontado desta forma. E o que eu quero falar aqui, irmãos, é que assim, né, nós vemos a casa de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote, irmãos. Naquela época, Caifás era uma pessoa que podia ser considerada a pessoa que mais conhecia de Deus. Ele era a pessoa autorizada a entrar no Santo dos Santos do templo. E ele conhecia. E ali ele teve a oportunidade, né, de reconhecer Jesus. Em todos os evangelhos, irmãos, se nós lemos Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente vai ver que Jesus visitou várias casas. Jesus esteve durante o seu ministério, que foi um ministério curto que nós sabemos, Jesus visitou várias casas, irmãos. Jesus visitou a casa de Pedro, onde ele curou a sogra de Pedro. Jesus esteve na casa de Zaqueu, publicano, um cobrador de impostos, né, em Jericó. Jesus esteve na casa de Jairo, Jesus esteve na casa de Marta e Maria. Nessas casas que Jesus passou, irmão, Jesus foi honrado, Jesus curou, Jesus se manifestou a tua graça ali de forma maravilhosa. E Jesus esteve na casa do líder da sinagoga, na casa de Caifás. Irmãos, quando, né, em Cafarnaum, quando a gente fala assim, Jesus esteve na casa do líder da sinagoga, o que a gente imagina, né? Eu imagino assim, eu imaginaria que o líder da sinagoga receberia Jesus com todas as honras que Jesus merecia. Mas não foi assim que aconteceu na casa de Caifás, irmãos. Na casa de Caifás, né, nós vemos que aconteceu algo doloroso, algo doído, que ao lermos dói em nós. E ali a gente vai ver a importância da interpretação das palavras que Jesus falou, a forma como eles interpretaram. E a falta de sabedoria de Caifás, né? Que era uma pessoa que conhecia Deus, que era o que supostamente nós, né, pensamos. Caifás, o sumo sacerdote, a pessoa que era autorizada a entrar no templo, entrar ali no Santo dos Santos do templo, era a pessoa que poderia ter mais intimidade com Deus, mais discernimento, mais conhecimento. E Caifás perdeu essa oportunidade, irmãos. E nós vemos que o que aconteceu na noite, né, em que Jesus foi traído, ali por Judas, né, no Getsêmani, que Jesus foi traído, ele foi levado à residência, né, de Caifás, que era o sumo sacerdote de Jerusalém. Jesus foi na casa do maior líder da religião judaica. E ali foi o lugar que Jesus foi julgado, irmãos, e condenado à morte. É uma ironia se a gente pensar, né? Ele foi na casa do maior líder religioso, ele foi ali na casa onde ele foi julgado e onde ele foi condenado. E a gente vê assim, justamente, né? Você pensa, poxa vida, na casa do líder, né? E ali ele foi afrontado e acusado com blasfêmias, irmãos. E Caifás ocupava esse cargo tão importante, irmão, durante cerca de 18 anos. Ele sucedeu o seu sogro, né, Anás. E depois, ele foi destituído anos depois, né, 36 anos depois de Cristo, né, ele foi destituído dessa função. E aí você me pergunta, né, é possível alguém ser religioso e ainda assim não conhecer Deus? Infelizmente, irmãos. Infelizmente é possível. Caifás era religioso. Ele deveria ser a pessoa mais conhecedora sobre Deus naquela região, naquela época, irmãos. Né? E ali em Israel. Né? Cabia a ele, né, uma vez por ano, irmãos. Olha que privilégio que ele tinha uma vez por ano de entrar no Santo dos Santos ali do templo, irmãos. O lugar que era impossível para qualquer outra pessoa, mas ele era escolhido para estar ali. Olha que privilégio, irmãos. Assim como eu e você hoje, nós somos escolhidos, irmãos, para adorar, para estar na presença do Senhor, irmãos. Para entronizar, irmãos, né?
como aquele não fala, quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não sabe viver. Caifás, irmãos, ele entrava, né? Hoje nós entramos através da nossa adoração, a gente ora e a gente sabe que a gente está com Deus, irmãos, em outro lugar nós não sabemos viver, a não ser na presença do Senhor. Né? Eu acabei agora mesmo, eu precisei ir comprar um negócio, e a pessoa que estava me atendendo, né? A gente estava falando sobre comer do bom, do melhor nesta terra, em todos os sentidos, eu falei para ele. Aí quando ele falou isso, eu falei, sim, porque nós não levamos nada. Aí ele falou, não consigo me ver sem Deus. Eu falei, eu jamais consigo me imaginar sem a presença de Deus na minha vida, irmãos. Porque eu já é difícil com Deus. Com Deus nós já não somos assim, somos, né, o quê? Um trapo de imundícia, não passamos disso. E sem Deus, irmãos, o que eu sou? Sem Deus eu sou nada versus nada. Né? E a gente estava falando exatamente isso, e eu falei, nossa, eu vou ministrar exatamente, né, sobre estar com Deus. E Caifás estava ali, irmãos. O modo como Caifás tratou Jesus, irmãos, o Messias, revela a incapacidade dele de reconhecer a verdade. Então, irmãos, é possível sim que existam religiosos que não conheçam Deus, que não tenham a capacidade de reconhecer a verdade. Que, irmãos, não existe mentirinha pequena, mentirinha grande, mentirinha mais ou menos, mentirinha do bem. Não existe. Nós temos que saber reconhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui Caifás, irmãos, ele não teve a capacidade de reconhecer a verdade na vida do Cristo, o Filho de Deus, o verdadeiro. E quando Jesus falou, né? Ele falava que Jesus blasfemava, né? E aqui a gente vê o que? O perigo da distorção das palavras. O perigo que eles distorceram as palavras de Jesus. No versículo 61, e este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Irmãos, quando essas testemunhas chegaram e falaram isso, eles estavam falando, eles falaram em santuário, eles falaram no templo, eles falaram em paredes, em obras que nós vemos visíveis. E aqui Jesus falava do corpo. Jesus falava do corpo, alma e espírito. Que ele ia ser destruído, mas em 3 dias ele ressuscitaria e seria o Cristo vivo, o Salvador. Que tudo aquilo que ele falou se cumpriria, né? E aqui é para você ver a distorção. Eles estavam levando pelo lado material, ver a matéria, um templo destruído. Mas Jesus falava do espiritual. Por isso, irmãos, que muitas vezes nós estamos vendo as coisas aqui. Fala, a gente sabe, tem muitas coisas que a gente tem que deixar de ver o plano material. Vamos viver o espiritual, vamos ver o plano espiritual, irmão. Porque o que Deus tem para nós é muito maior, muito além daquilo que meus ouvidos ouviram e os meus olhos viram. É muito mais além. É isso que nós necessitamos, irmãos. E aqui o texto fala essas 2 testemunhas que se apresentaram na casa de Caifás. Afirmavam que ouviram Jesus falar. Posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Irmãos, lá ainda em Mateus 27, 40, fala assim. Tu que destróis o santuário em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce dessa cruz. Quando Jesus estava ali, ainda sendo crucificado, passando por aquela dor, ainda tinha do lado dele uma pessoa, pessoas que o afrontavam, pessoas que estavam passando ali, sabe? Pessoa que ali, né? E com ele foi crucificado 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo, tu destrói. Desce dessa cruz. Você não destrói o santuário e reconstrói? Eles estavam pensando, irmãos, tudo no plano material.
Mas Jesus falava do espiritual. Jesus falava de algo muito além, né? E aí você vê ali que um ladrão que estava do lado de Jesus ainda falou com ele. E ele ainda falou para o ladrão que ainda hoje estarás comigo no paraíso, irmãos. Porque aquele ali, né? Ele reconheceu Jesus ali naquela cruz, enquanto que o outro estava do lado da esquerda, ainda blasfemava, falava e acusava Jesus, né? Mas é para você ver a afronta das palavras, né? E Caifás e os que com ele acusavam a Jesus distorceram as palavras de Jesus, né? O templo ao qual Jesus se referia, irmãos, ele se referia ao seu próprio corpo, que após a morte ressuscitaria. O templo, irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. Jesus aqui era o templo, Jesus era o pão da vida, né? Que se fez, o verbo, né? Que se fez carne e habitou entre nós, Jesus, o Filho do Rei, né? E ele teve aqui a distorção. Então você vê que Caifás, ele não foi capaz de reconhecer a verdade, ele distorceu as palavras de Jesus junto com as falsas testemunhas. E irmãos, a casa de Caifás foi uma casa de desonra para Deus, né? Quando lá em Mateus 26, 67 diz: então uns lhes cuspiram no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza, ó Cristo, quem é que te bateu? Então, irmãos, ali foi uma casa de desonra, porque eles zombavam, né? Pediam que ele profetizasse, né? E eles estavam agredindo Jesus com palavras. E muitas vezes, quando a gente fala de agressão, a gente pensa em agressão física. Teve agressão física, Jesus também passou por isso. Mas as agressões com palavras naquele momento eram muito afronta, irmãos. Então, né, assim, se a gente for ver, nem quando Jesus, né, teve que expulsar uma legião de demônios para libertar o gadareno, Jesus foi afrontado dessa forma. Jesus nunca foi tratado desta forma, irmãos. Nem quando Jesus ali mexeu com legiões de demônios, né? Nem para você ver que nem os próprios demônios, os quais Jesus expulsou naquela época, né, afrontaram Jesus como as afrontas que Jesus sofreu na casa de um sumo sacerdote, né? Justamente na casa do sumo sacerdote, onde Jesus, a gente pode imaginar o quê? Que Jesus seria ali honrado, mas foi ali que Jesus foi afrontado, açoitado, e ele recebeu todos os tipos de desonras ali, irmãos, né? E infelizmente, irmãos, isso tem acontecido em muitos lares cristãos. Em muitos lares cristãos tem acontecido essas afrontas, né? E nós temos que repensar como tem sido o meu lar. O meu lar tem sido o lar de honra ou lar de desonra. Às vezes não é nem pelos pais, irmãos, né? Não é pelo comportamento de pai, de mãe, sabe? Como tem sido o meu lar? Como tem sido o meu templo, a minha vida, o meu comportamento? Tem sido para honra ou para desonra? É algo que nós temos que repensar, irmãos. Os dias estão próximos. Os dias estão curtos. Jesus tem pressa de voltar. Deus, irmãos, Ele está sendo misericordioso para conosco. Ele está nos dando tempo ainda. Mas quando eu vejo tudo o que está acontecendo, quando eu presencio algumas coisas que acontecem ao nosso redor, eu vejo que Jesus está batendo na porta, Jesus quer voltar. E Deus está falando: calma, filho, mais um momento, mais um tempo. Porque a misericórdia de Deus tem se estendido sobre nós de geração em geração, irmãos. E aqui nós vemos, né? A minha casa, a tua casa, irmãos, tem que ser uma extensão da igreja.
A nossa casa tem que ser uma extensão da igreja. Não é na igreja só que eu tenho que falar eu te amo e amar. Eu tenho que amar a todos, independente de qualquer coisa. É difícil. Irmãos, como é difícil a gente amar o nosso inimigo. Como é difícil a gente ter que orar pelo nosso inimigo. Não é fácil, mas nós temos. É isso que eu tenho aprendido. O Novo Testamento ensina que todos os filhos de Deus são também sacerdotes. Então, irmãos, eu sou filha de Deus, você é filho de Deus, você é sacerdote. Você é sacerdote. E por isso as nossas casas precisam ser lugares de honra a Deus. A minha casa tem que ser um lugar de honra. A tua casa tem que ser um lugar de honra para Deus. Né? A casa de Caifás abrigou as mentiras, abrigou as calúnias, abrigou testemunhas falsas. Tinha uma falsa espiritualidade, tinha injustiças, irmãos. Irmãos, se você anda com pessoas assim, se nós abrigamos pessoas assim na nossa casa, nós estamos sendo conivente com essas pessoas. Nós temos que alertar essas pessoas, nós temos que falar a verdade para essas pessoas, nós temos que mostrar o caminho verdadeiro para que ela seja liberta, porque a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então, na tua casa tem que ser lugar de honra. Às vezes as pessoas falam: ah, mas eu vou falar. Sim, fale com amor, peça graça, peça sabedoria, mas fale. Não deixe passar. Então, irmãos, a casa de cada um de nós tem que ser um lugar onde o Senhor é amado, temido e glorificado. A minha casa, Deus tem que ser amado. Na minha casa, Deus tem que ser glorificado. Na minha casa, Deus é o principal convidado para estar todos os dias comigo. Na minha casa, tem que ser um exemplo de honra a Deus. É tão difícil, irmãos. Sei que não é fácil. Mas a minha casa tem que ser assim. A tua casa tem que ser assim, irmão. Eu desafio hoje, irmãos, aqui, no final, né, dessa palavra, eu desafio você a assumir um compromisso de servir verdadeiramente ao Senhor, juntamente com os teus filhos, com a tua família, ajudando a estabelecer na sua casa altares de adoração ao nosso Deus. Irmãos, chame os teus filhos, chame a tua família, comece a construir um altar de adoração dentro da tua casa. Comece a construir um altar de adoração e você vai ver a mudança. A rebeldia sair, a desobediência sair, a mentira sair, começa a dar espaço para a verdade. Mas construa na tua casa um altar de adoração, para que Deus seja glorificado. Para que quando as pessoas adentrarem a porta da sua casa, as pessoas possam sentir: aqui é um lugar de paz, aqui é um lugar de amor. Irmãos, não tem coisa maior que me alegra quando as pessoas entram na minha casa e elas olham e elas falam: que paz que o teu lar transmite. Irmãos, meu lar transmite paz não por causa de mim, porque eu não sou nada. Meu lar transmite paz porque todos os dias eu peço para que Deus esteja comigo em todo o tempo. E eu sempre consagrei a minha casa para ser casa de oração. Eu só tive 2 casas até hoje, assim, apartamentos meu, né? Porque enquanto eu morei com os meus avós, a minha casa do meu avô sempre foi casa de oração. E eu aprendi isso com ele, através do culto doméstico que ele fazia e que ele fez todo o tempo. O último culto doméstico dele desse ano foi dia 3 de junho de 2022. Foi o último culto dele, para a glória de Deus. E eu aprendi isso com ele, que a minha casa tem que ser casa de oração. Então, quando eu comprei meu primeiro apartamento, eu orei, eu consagrei e falei: esta casa é casa de oração. Meu segundo apartamento eu consagrei e falei: este apartamento é casa de oração.
Eu quero que a paz de Cristo inunde o meu lar. Eu quero que as pessoas que adentrarem a minha casa sintam esta presença. Então, irmãos, os meus amigos que não são cristãos, que vêm na minha casa, eles não saem daqui sem receber uma oração, porque a minha casa é casa de oração. É casa para que Deus seja honrado, para que Deus seja glorificado. E que você possa, irmãos, fazer isso na tua casa, que a tua casa seja casa de oração. Que a tua casa seja casa onde Deus seja glorificado em todo o tempo. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa brotar no teu coração e trazer algo novo para você, assim como ela tem trazido para mim. Desde o dia que eu ministrei essa palavra, ela está latente no meu coração, porque todos os dias eu quero que a minha casa seja um lugar de adoração. Eu quero levantar um altar de adoração todos os dias, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja engrandecido. Diminua eu e cresça Cristo. Diminua eu todos os dias, mas que Cristo cresça em mim todos os dias, todas as manhãs. Deus te abençoe, que você possa pensar em assumir esse compromisso de verdade com Deus, com a tua família. E se vocês possam estabelecer esse altar de adoração ao nosso Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, um grande beijo, irmãos, até domingo. Que seja aí uma quinta, uma sexta de bênção, um sábado de bênção, e que domingo seja um domingo de muitas bênçãos para nossas vidas. Não falte no culto, vai ser um culto maravilhoso, um culto de gratidão, um culto que vai falar bastante aos nossos corações. Todos nós, né, temos muita coisa para agradecer. Em especial domingo, a pastora Edson vai fazer esse culto, por uma gratidão especial que ela tem, mas que nós possamos aproveitar esse momento também, para agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito por nós, pelas bênçãos que você recebeu durante esse ano, pelo que Deus fez este ano na tua vida. Que você possa ter todos esses motivos para domingo estar lá com a gente, agradecendo, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Amém? Um grande beijo a todos, Deus abençoe e até domingo. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém?